Bom, gente, hoje o tema é da anamnésia devolutiva, então vocês podem perguntar tudo que vocês quiserem sobre a anamnese. Eu vou falar alguns temas, eu vou colocar aqui para vocês, eu vou compartilhar. Bom, gente, a primeira coisa que eu peço numa anamnese são os dados básicos, né? O nome, idade, série, escola e profissão dos pais. Mas eu sempre, depois daquele momento que a gente se apresenta para os pais, eu pergunto para eles o que te trouxe aqui? Qual foi a queixa que fez você procurar uma psicopedagoga? Porque aí já quebra aquele gelo daquela, para não parecer aquela coisa de entrevistar, sabe? Perguntas e respostas o tempo inteiro, fica uma coisa fria, distante. E quando você fala, olha, você me conta aqui primeiro por que você veio me procurar, qual foi a queixa principal, e eu vou fazendo as perguntas ao longo da entrevista. Então, às vezes, a entrevista já desenrola quando você vê você nem está mais acompanhando. O que eu faço esse roteiro é para a gente saber as principais perguntas que tem que aparecer durante a entrevista. Mas isso não quer dizer que tem que ser aquela coisa formal, né? Seguir todos um por um, na sequência, porque às vezes ele está falando da queixa, ele está falando lá da parte de desenvolvimento linguístico, ele sempre deu problema na alfabetização, né? E depois você vai ter essa parte, mas que já foi falada. Por isso que eu não gosto daqueles relatórios de perguntas e respostas. Eu gosto de ter um roteiro e a gente vai seguindo esse roteiro aqui, fazendo essa pergunta inicial. Eu garanto que sai tudo quando a gente começa. Bom, mas dentro disso vai ter que ter a série, a escola, a profissão dos pais. Isso daqui eu coloco mais numa ficha que eu dou logo que a criança chega no consultório. Eu entrego uma ficha para ser preenchida, que aí tem o nome, o contato da mãe, o nome e contato do pai, a profissão. Então, já tem alguns dados ali importantes para a gente. E aí, nessa queixa, o que seria legal? Qual a queixa principal dele? Qual a duração da queixa? Quanto tempo que ele já está com essa queixa, né? Então, por exemplo, ele está com problemas, ele tem problema de atenção, não para quieto na classe, mas desde quando vem isso, né? É uma coisa recente ou uma coisa antiga? Então, isso é bem interessante a gente anotar, até para ver se é algum fator emocional que começou a apresentar um determinado comportamento, tá? Qual o histórico da queixa? Se ele já teve outro tipo de acompanhamento, isso é bem bacana, porque tá com problemas na parte de leitura e interpretação, mas já fez fono, já fez psicóloga, TO, então a gente vai anotando e quanto tempo durou. E uma pergunta que é boa a gente fazer para eles é se ele teve alta. Porque às vezes ele falou, ele já fez fono, mas quando você vai ver, não teve alta, né? Então continua com as mesmas dificuldades ou com algumas dificuldades ainda do tratamento que não foi feito, tá? Aí pergunta também se já passou por psiquiatra. Olha, aí eu pergunto da constituição familiar. Se os pais estão casados ou se teve alguma separação, quantos filhos e qual a idade de cada um, onde ele se encaixa, né, nesses filhos, o paciente, como é o relacionamento entre os pais e filhos e entre os filhos. Isso é muito importante a gente perguntar, até para saber essa coisa emocional, né? Então, às vezes, eles já falam, até pela postura dos pais, às vezes a gente já percebe, né? Outro dia eu recebi um casal e ela estava sentada assim, totalmente de costas, ele ali, aí daqui a pouco eles começaram a falar que eles eram separados, que não tinham um bom relacionamento, e aí você já percebe assim, pelo tipo de postura que está aparecendo, tá? Mas eles costumam responder
tranquilamente essa coisa, a gente está em fase de briga, de fase de separação, ou está tudo bem em casa, ou tem aquelas brigas corriqueiras, eles sempre tentam se desculpar quando tem alguma coisa que não é o que eles acham que seria a resposta esperada. Entre os pais e filhos, né? Aqui eu pergunto sempre se os dois pais conseguem colocar limite, como é que é, se a criança é carinhosa com ela, porque muda muito o comportamento, às vezes, da criança com o pai ou com a mãe, né? Então, com o casal. E também o relacionamento entre os irmãos, né? Se eles brigam muito. Então, eles sempre dão aquela resposta clássica de brincam, mas brigam o tempo inteiro, né? O que é bem esperado. E aqui eu já coloco como que é a vida social, se eles participam, se eles fazem algum programa, a família juntos, né? Então, dissecar isso para ver qual é o grau de interação e como essa criança se sente e atua nessa família, tá? Depois, o tema é gestação. Na gestação, eu pergunto se o parto foi normal ou cesárea, se ele chorou logo, qual foi a nota do Apgar. Isso não precisa ser exatamente, hein, gente? O importante é eles falar, não lembro. Tem gente que lembra na hora, assim, 9, 10, 8, não sei o quê. Mas se não tiver a nota do Apgar, se ele chorou logo, se não teve nenhuma intercorrência, tudo bem. Por que é importante a gente saber tudo isso? Porque toda essa parte de desenvolvimento físico, motor, biológico, tem a ver, né, com essa parte gestacional, e aí é importante. A gravidez foi planejada? Foi tranquila? Isso é bem bacana saber, principalmente porque aqui no método a gente trabalha com a parte de habilidades socioemocionais, com as histórias. Então, às vezes, uma gravidez não planejada, ou uma gravidez que a mãe ficou o tempo inteiro com medo de perder o filho, que foi uma gravidez tumultuada, inconscientemente ele traz aí algumas questões que atrapalham, né, de se desenvolver, de ir para o mundo sozinho, aquele medo da perda, dá para a gente trabalhar, e aí depois eu dou dicas para quem quiser saber de histórias adequadas para isso. Mas essas questões são muito importantes, às vezes eu já limpo, para falar, não foi desejada, foi no susto, mas depois a gente aceitou bem a criança. Então, ali eu já anoto, porque em algum momento eu faço alguma história que permita a criança se trabalhar com esse tema, né, de rejeição. E aí, para isso, para quem já quiser saber, o João e Maria é fantástico, tá? Foi necessário algum tratamento? Ou tratamento para engravidar, durante a gravidez, se a mãe teve que ficar de repouso. Então, a gente vai perguntando um pouco sobre esse início. Aí, a parte de alimentação. Então, na alimentação, a gente pergunta da amamentação, se a mãe amamentou, quanto tempo ela conseguiu amamentar, se teve problemas, né, com a amamentação ou com a alimentação, né? Então, aqui já começa a aparecer as intolerâncias, né, a lactose, a proteína do leite. Então, tem um monte de coisa aí que pode entrar no contexto para a gente poder trabalhar. Como é a sua alimentação atual? Se é uma criança que come de tudo, se só come besteira, se ela está acima do peso, se ela está abaixo do peso. Então, aqui também são informações importantes que a gente vai trabalhar dentro das histórias e das dinâmicas arte-terapêuticas. Gente, o foco não é o emocional, mas a aprendizagem também está ligada ao emocional, né? Por isso que é o psicopedagógico. Então, às vezes, a gente vai atrás de algumas questões que atrapalham essa criança de se sentir segura, né? Então, mesmo que a gente não esteja com aquele foco no emocional, mas a gente equilibrando esse emocional, para quem está conhecendo aqui, está vindo pela primeira vez, é um dos pilares do método, é essa parte das histórias e das dinâmicas arte-terapêuticas, além dos jogos pedagógicos, né?
Mas os jogos pedagógicos, o psicopedagogo já está mais familiarizado, porque utiliza para trabalhar as habilidades cognitivas. Mas aqui a gente dá esse suporte com as histórias e com as dinâmicas de arte-terapia para poder ajudar a criança a aprender melhor. A parte de quando um pai dá limite e o outro não dá, vai aparecer muito nas dinâmicas, nos testes projetivos aparecem demais. Então, eu vou fazer aqui, depois eu mostro para vocês, eu vou rever o bestiário, e aí vocês vão ver, porque não adianta a mãe falar, o pai não dá limite, aí ele fala, que você é muito brava. Na própria anamnese já começa a surgir algumas discussões desse jeito, né? E aí a gente fala da importância do limite, dos dois terem a mesma fala, mas na hora que a gente leva a devolutiva, que a gente mostra o que apareceu, como o pai apareceu, o pai bonzinho demais, a mãe que é a que bota limite. Então, tem algumas coisas que, quando você traz da produção deles, tem muito mais efetividade, né? Que aí eles percebem realmente lá na dinâmica que eles estão sendo permissivos demais ou sendo bravos demais, tá? E aparece, gente, não tem como, tá? Aí a parte do desenvolvimento motor. Isso daqui é muito importante, gente, porque vocês vão ver como está linkado tudo. A criança que tem disgrafia ou que tem problema na coordenação motora fina ou na motora geral, é uma coisa que muitas vezes vem lá de trás, já demorou para andar, já demorou para engatinhar, então tá tudo meio interligado. Então, perguntar se a criança engatinhou, se ela queimou algum processo, né? Com que idade que ela engatinhou, quando ela deu os primeiros passos. Às vezes eles não lembram bem, principalmente o pai que tem 3 filhos, 4, e aí eles ficam na dúvida. Eu falo, foi dentro da normalidade? Ou foi alguma coisa que você ficou preocupado porque estava todo mundo andando da mesma idade, os coleguinhas, os priminhos, e ele não estava andando? Então, a gente dá uma ajuda aí, porque senão fica aquela coisa assim, bem complicada mesmo, que eles não sabem. Olha, na anamnese, eu sempre abro para o casal, eu acho muito bom, mas o importante é um deles para a gente pegar dados, né? Mas eu gosto quando vão os dois, porque a gente termina conhecendo um pouco de cada, dá para ver a dinâmica do casal na hora da reunião. Mas a grande maioria tenta marcar já é difícil marcar devolutiva, então as mães às vezes preferem, para não ter que esperar para fazer a avaliação, então elas começam indo na reunião e depois na devolutiva vai os pais. Na devolutiva eu faço questão, mas mesmo fazendo questão, gente, às vezes eles marcam, eles falam que vai o casal e não vai. Eu tenho feito muita devolutiva online, né? Então é mais fácil a gente pegar os pais pelos horários, tal. Então agora está ficando mais fácil. Mas é muito bom quando vão os dois, claro. Se ele desenha, como são seus desenhos, se são imaturos, se é aquela criança que vai toda hora procurar um lápis e um papel para desenhar, se tem aqueles movimentos. Às vezes, eles escrevendo os desenhos, eu já começo a perceber alguns traços assim bem característicos do déficit de atenção, quando eles falam, os desenhos dele têm movimento, parece que tem ação, que você olha os desenhos, parece que eles estão se movimentando. É como se até o próprio desenho se movimentasse rapidamente. É lógico que eu vejo isso em muitos, mas não é uma característica que a gente vá colocar e que apareça em livros, mas é uma característica que eu observo muito neles, esses desenhos com cara de ação, com cara de que tem movimento. Sabe andar de bicicleta? Pratica esportes? Então, isso é muito importante, porque aí, se às vezes é uma criança que tem problema de socialização e não pratica esportes em grupo, ou não tem nenhuma atividade em grupo, então a gente já dá aqui algumas dicas. Né? Dentro da própria anamnese, o que a gente faz de orientação
né? Então, quando eu pergunto do sono, ai, se dorme sozinho, aí já falam, não, toda noite ele vai para o meu quarto, ali a gente já pega, já faz a orientação, já mostra a importância, né, da gente dar a mensagem que ele é capaz, né, que ele pode se sentir seguro, porque a criança que não se sente segura na própria casa, no próprio quarto, é complicado ele se sentir seguro no processo de aprendizagem, de alfabetização, seja lá o processo que ele está passando na escola. Geralmente é alfabetização, né, gente? Porque passou disso, aí já fica muito fora mesmo do contexto. Aí eu vou pegar agora o desenvolvimento linguístico. Em que momentos ele balbuciou os primeiros sons? Não lembrou exatamente, mas está dentro da normalidade? Demorou para falar? Com que idade falou? Houve trocas no início da fala? Está alfabetizado? A leitura é fluente? Gosta de ler? Né? A família proporciona momentos de leitura. Então, isso aqui é muito importante, porque assim, se não tem essa parte de linguagem, né, desse desenvolvimento, se tem alguma falha aí, já vai dar muitas dicas para a gente na hora da avaliação. Desenvolvimento de hábitos. Com que idade se deu o controle de esfincteriano, né? Se quando que tirou a fralda do dia, a fralda da noite, se foi difícil, se tem escape até hoje. Gente, tem muita criança que tem escape ainda com 10, 12 anos. Então, aparece muito isso é muito importante. Ele come sozinho, né? Isso é para os menores, que a gente espera, né? Veste-se sozinho, como é autonomia em geral, aqui até para o próprio adolescente, né? Ele consegue, sei lá, ele precisa da mãe para tudo, ele consegue marcar as próprias consultas, ou ele consegue organizar o material, comprar os livros que precisa ler. Então, aqui a gente dá bastante dicas dessa autonomia, porque eu vejo assim, cada vez eles com menos autonomia, eles têm uma autonomia, às vezes, de pegar Uber e ir para onde quiser, a hora que quiser, mas não mostram essa autonomia quando é a coisa das funções, tá? Então, aqui é muito importante a gente ver essa parte. Bom, próximo tema é o sono. Então, que horas vai dormir, né? Se ele tem uma rotina de sono, quantas horas de sono, se ele demora para acordar, se ele acorda à noite, se o sono é agitado, se é tranquilo, se é uma criança que se mexe muito, se ela chora, range dentes, se ela fala enquanto dorme, se ela dorme sozinha e se ela vai para a cama dos pais. Gente, o ranger de dentes também é outro que está muito linkado com o TDAH, tá? E esse sono agitado também já mostra muito, principalmente nessa parte atencional, né? Uma criança que não tem uma boa noite de sono, não dá para ter atenção no dia seguinte, né? Aí depois a parte de saúde, né? Se teve doenças infantis, quais? Se teve alguma doença mais séria, se teve febre alta, se tinha muita febre alta, se tinha convulsão. A convulsão também está ligada com dislexia, né? Então, tem alguns que ligam com a convulsão, com anemia no parto, com anemia nos primeiros meses de vida, com anemia na gravidez. Então, olha quanta coisa que numa anamnese é importante para nos dar alguns direcionamentos, tá? Não que a gente vá diagnosticar a dislexia, mas a gente vai já trabalhar, fazer as intervenções, né? Independente do laudo, dá para ir fazendo, e enquanto ele vai para um psiquiatra ter o laudo, se a gente desconfia que tem TDAH ou dislexia, vai mandar ou para o neuro ou para o psiquiatra. Enquanto isso, pode fazendo as intervenções? Foi uma das perguntas. Pode e deve, gente, porque na verdade a gente vai trabalhar com as consequências dela, né? Então, as trocas da dislexia, a leitura e interpretação, e o nosso foco é esse, é trabalhar e ajudar. Se ele vai ser diagnosticado como disléxico ou desortográfico, você vai trabalhar as trocas disléxicas do mesmo jeito. Então, vamos parar de perder tempo, de
de esperar. Então, eu vejo algumas pessoas falando, ah, então eu encaminhei agora, mas está cheio de coisa para trabalhar, a criança está indo cada vez pior na escola, tem coisa para fazer, vamos atrás, vamos correr atrás, tá? Se tem alguma doença atualmente, se tem alergias, se faz algum tratamento, se ele já apresenta controle dos esfíncteres. Mas tá vendo? Quando a gente vai falar do sono, se já apareceu essa característica, a gente não precisa perguntar de novo. Bom, gente, e se tem antecedentes familiares com problemas de saúde, ou se tem algum familiar que tem o déficit de atenção, tem a dislexia, com algum transtorno de aprendizagem. Então, isso também é importante, porque geralmente eles já falam, olha, ele tem umas características do meu irmão, tem características do pai, então eles terminam entregando um pouco. Bom, aqui a gente vai perguntar como que é a atuação dos pais em casa, então eles podem falar, a mãe fica em casa, a mãe trabalha em casa, a mãe sai para trabalhar, o pai fica em casa, o pai trabalha em casa. Então, é bom saber como essa dinâmica familiar, quem que ajuda, quem que acompanha na lição, quem que vai atrás, quem que cobra. Então, é muito bom saber como que se dá essa dinâmica até para a gente combinar, né, com eles as novas, se necessárias. Quais são os limites e regras combinadas, né? Se a criança dorme a hora que quer, se ela manda em todo mundo, né? Se ela consegue as coisas no grito, se ela consegue na manipulação. Então, aqui fica bem claro, a gente joga a pergunta e aí eles vão trazer. Aí, adaptação na vida escolar. Quando a criança entrou na escola, se ela sempre frequentou a mesma escola, né? Então, às vezes ele vem para você, mas ele já passou por umas 2, 3, ou se é a primeira escola. Como foi a adaptação? Se foi tranquila? Se a mãe teve que ficar? Então, a gente vai perguntando. Quando a gente pergunta como foi a adaptação, elas já terminam contando tudo, né? Quais escolas frequentou, como que é o social dessa criança na escola, ela vai bem? Eu sempre pergunto se ela é daquela que tem o melhor amigo ou se ela tem vários grupinhos, né? O TDAH é aquele que passeia em vários grupos e ele não tem aquela coisa do melhor amigo, né? Mas ele é aquela figurinha fácil que vai. Acontece, o DDA já tem mais, né? Que ele é mais tranquilo, mas o TDAH até pela agitação, ele passeia em muitos grupos. Quem o acompanha nas lições de casa, se a lição precisa ser cobrada, se ele precisa de ajuda nas tarefas, né? Se ele realmente, e quando ele requer ajuda, se os pais vão lá e começam a ajudar e percebem que era só uma maneira de ter os pais por perto, ou se ele tinha uma dificuldade real mesmo. Se ele deixa de entregar tarefas, tá? Isso é importantíssimo. Se ele deixa de entregar e se ele faz também, né? Porque o TDAH, muitas vezes, ele faz e não entrega. Então, eu já tive vários pacientes, assim, de fazerem trabalhos enormes. Tinha um que eu acompanhei todo o trabalho, ele jurava que tinha entregue o trabalho, mas não tinha. Então, quando ele veio com 0, ninguém entendeu nada e ele falava que a professora perdeu. Quando a gente abriu, estava na pasta, no mesmo lugar que a gente colocou. Então, ele tinha aquela sensação, faz 10.000 coisas ao mesmo tempo, ele tinha a sensação que tinha entregue, mas não tinha, né? Então, estava lá o trabalho. Então, perguntar isso também. Se ele perde muitas coisas, isso eu pergunto muito, né, nessa parte, mas aí entra mais na organização. Como os professores descrevem seu filho, né? Então, às vezes, no TDAH também é bem engraçado, porque alguns elogiam muito, outros ficam criticando, falando, ai, não dá para dar aula, não para quieto, não faz. Eles ficam o tempo inteiro na crítica e alguns falam, ah, ele é super carinhoso, ele é super, ajuda bastante, ele é muito engraçado, gente, é uma discrepância grande, né? A não ser que a criança esteja quebrando todos os limites, aí são todos os professores reclamando, mas sempre tem algum que percebe melhor o TDAH, assim, né? Se ele teve alguma repetência, também é importante.
E aí, o próximo item é a organização dele. Como é a organização da criança com material escolar, como é a organização dele na casa, porque às vezes ele é super desorganizado com material, perde tudo, tá todo estragado, o caderno tá todo sujo, as folhas dobradas, mas em casa as coisinhas dele é tudo organizado, os brinquedos, então é legal ver se tem essa discrepância aí, tá? Se ele perde as coisas com frequência, isso é muito comum também. O TDAH e o DDA, eles perdem muita coisa, então é uma coisa que também aparece bastante. A parte de sociabilidade, ele tem amigos? Ele frequenta vários grupos ou elege o melhor amigo? Então, isso já tinha perguntado em outro tema lá também. Como é o seu relacionamento com os amigos, né? Se ele faz amizade com facilidade, se ele tem amigos na vizinhança, no prédio, no condomínio, se ele é convidado para casa de amigos e vice-versa, né? Se ele convida também, se ele dorme na casa de amigos, se ele é tímido, se ele é extrovertido. Então, é bem bacana aqui nessa parte social, a gente já vai determinar muito das histórias que a gente vai trabalhar com eles. Aí a parte de lazer, o que ele costuma fazer em horários livres e como é o fim de semana familiar. Essa coisa de o que ele costuma fazer em horários livres também dá muita dica de alguns transtornos, assim. Eu vejo muito dessa parte de brincar com brinquedinhos pequenos, sabe? De fazer coleções. Isso também o TDAH gosta muito, é uma coisa que se repete nesses 29 anos de consultório. Gente, às vezes você fala umas coisas, as mães elas trazem na anamnese algumas questões, e eu vou fazendo umas perguntas que para elas é umas perguntas que não tem nada a ver, e elas ficam espantadas como é que eu fiz aquela pergunta. Como, por exemplo, essa dos bonequinhos pequenininhos, né? E aí é de tanto ouvir a mesma coisa na anamnese. Quando a gente faz umas anamneses com TDAH, é muito engraçado como as queixas são muito parecidas, muito parecidas. E às vezes em detalhes, assim, coisa que a gente não vai encontrar nos livros, mas que a experiência vai mostrando algumas características em comuns que são muito engraçado quando você pergunta ou quando você fala, e elas falam, mas por que você me perguntou isso às vezes, né? E aí eu vou falando, ah, não, por algumas características que você está me dando, tal. Mas já na entrevista, na anamnese, já dá para a gente perceber muitas características que às vezes indicam um transtorno, né? Porque se a gente for pensar mesmo, esse exame que eles fazem do transtorno, essas perguntas, é baseado nessas informações, tá? Desenvolvimento físico, ele pratica alguma atividade física? Ele possui peso e altura normais? Para os adolescentes também perguntar se tem alterações na puberdade. Eu estou recebendo muito caso que, ao contrário, eles estão tendo essa puberdade precoce. Então, já recebi vários casos de gente que está tendo que interromper essa parte da puberdade, né, para atrasar o desenvolvimento. Aí o desenvolvimento psicológico, se ele apresenta medos, se ele passou por alguma situação dolorosa ultimamente, como alguma perda, luto, bullying, né? Isso é muito importante também para a gente limpar essas situações com a criança. E aí, quando termina, eu peço para eles descreverem o filho deles. Eu falo, como é que você descreveria seu filho, né? Eu falo tanto para a mãe como para o pai. É muito bacana. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Esse olhar do pai, da mãe, é muito bacana, né? Porque às vezes eles estão lá, eles só estão falando mal da criança, porque não faz isso, porque não estuda, não faz lição, é uma loucura. Então eles começam, aí quando você pede para eles escrever, eles falam, é uma criança super carinhosa, é super meiga, é doce. Então eles começam a ver os dois lados da situação também, que é bem bacana, tá?
Na devolutiva, eu vou colocando cada parte que eu analisei das habilidades cognitivas e, no fim, eu coloco a parte dos testes projetivos, tá? Então, para isso, a gente vai ver melhor na live que eu estiver falando dos relatórios. Aí eu acho mais fácil da gente falar da devolutiva. Mas o importante é essa parte, assim, que a gente já constrói um vínculo muito bacana nessa anamnese, porque a gente já faz as intervenções, então a anamnese também não deixa de ser uma devolutiva, né? Uma devolutiva de orientação para pais. Então, muitos até perguntam se a anamnese é cobrada, é uma coisa que a gente tem que ficar mais atenta. Então, óbvio que tem que ser cobrada a anamnese, ela faz parte da avaliação, né? E na anamnese, muitas vezes, você não fica um horário, você fica 2 horas e meia. Então, tem gente que cobra por hora. Eu não acho isso bacana. Mas que cobrar uma sessão pela anamnese, eu acho super justo. Se a pessoa vai só te conhecer e você, de repente, não foi com a tua cara, alguma coisa, não quis fazer, não vai pagar, é óbvio. Mas se ela vai fazer o acompanhamento, você fez toda essa triagem, você já fez as orientações, é óbvio que tem que ser paga, tá? Gente, eu faço a minha psicopedagogia, já era avaliação e intervenção. Não tem como você avaliar sem intervir. Você está lá fazendo um jogo de conservação com ele, você não vai dar dicas, ele não conservou, você não vai dar dicas, então a intervenção já é feita junto com a avaliação, tá? E é feita, eu faço a avaliação e vai intervindo. Então a criança já começa a melhorar no próprio diagnóstico, tá? Durante as sessões. Gente, super obrigada pela presença, espero que eu tenha respondido todas as dúvidas, eu vou colocar lá no Telegram. Ok? Beijos para todas. Tchau. Eu divido com vocês e juntos a gente multiplica.